pessoal, muito bom dia. Neste domingo, agora são 11 horas e 38 minutos, tá? Aqui, domingo, nós estamos aqui para, né, colocar o relógio aqui, ó, são 11 horas e 38 minutos de domingo. Estamos aqui para, meu nome é Marcelo, tenho um canal de análise gráfica de operações ao vivo, né, no mini índice e no mini dólar. E vamos fazer uma análise semanal. Eu costumo fazer essa análise semanal para a gente observar, né, o que pode acontecer de acordo com a análise gráfica, com aquilo que o gráfico está mostrando para nós durante a semana no mercado. A última gravação que eu fiz, deve fazer umas 2 semanas atrás, semana passada eu não gravei, eu falei quando o índice estava nesse candle aqui, ó. Então foi na semana de 30/6, ou seja, foi no final do mês passado, né? Eu fiz a gravação, né? Tá lá no meu canal, você pode ver depois, ok? E eu comentei sobre o mercado estar parado nessa região aqui, né? O porquê que o mercado parou nessa região, né? Tinha esse topo aqui e tal, mas depois você vai lá e assiste. Nós vamos analisarmos aqui o que o mercado pode fazer esta semana, né? Então, essa semana aqui, foi a semana que eu gravei aqui no dia 30, né? Esse candle verde. Aí na próxima semana aconteceu esse vermelho, eu não gravei, né? Foi o que tá lá no meu vídeo. E como eu não gravei semana passada, aconteceu isso aqui. E hoje eu estou gravando nesse candle aqui, ó. Esse candle semanal, 14/7. Entendeu? Ele começou dia 14, né? E finalizou ontem, sexta-feira, no dia 18. Hoje é domingo, dia 19, né? Tá aqui, ó. Dia 19/7/2025. Então vamos lá para a nossa análise. Analisando o mini índice no semanal, né? O mercado corrigiu forte, voltou, subiu, tentou romper topo, né? E veio logo um candle de engolfo. Chegou próximo aqui a esse suporte, né? Essa linha aqui, essa trend aqui foi superada, então eu vou tirar, né? E a semana passada o mercado abriu e fechou na mínima, pesado na queda. Nós tínhamos este suporte aqui, ó, que já estava marcado antes, né? E o mercado veio testar este rompimento aqui, ó. O mercado rompeu, voltou, testou. Toda essa região aqui em azul, isso eu estou falando do tempo semanal ainda, é suporte. O mercado perdeu a média, essa média roxa, e ele ainda tem alvo, caso ele, como ele fechou abaixo dessa média, se ele não se segurar nesta região aqui, entendeu? Se o mercado não se segurar nessa região aqui e voltar a subir, ele tem alvo ainda nessa média azul, até nesse, né, aqui já é 50% de retração de FIBO também, deste movimento, e aqui tem um suporte maior aqui. Então o mercado ele pode fazer, né? Se ele romper isso aqui, ele pode continuar caindo, para depois aqui ele decidir se ele vai voltar a subir ou não, ok? Então o que nós temos para o mercado no semanal? Ele fez movimento 1, correção saudável. Movimento 1, uma correção mais forte, aqui violou o fundo. Jogou o preço lá para cima, deixou candles de indefinição, corrigiu próximo aí de 38 mais ou menos, né? A olho nu aqui. Não teve força para romper o topo, fazer o movimento 3. E o que ele fez? Tá violando esse fundo aqui, ó. O que o mercado pode fazer? Que ele pode repetir o mesmo movimento daqui
e voltar com força para romper para cima, ou ele pode voltar até mais ou menos nessas regiões aqui, ó, 138, 139, ou até mesmo aqui no ajuste semanal, no 138 mil, né, para depois ganhar força para vir para o fundo. O mercado ele trabalha topos e fundos. Então aqui tem uma força compradora nesta pernada, que já está sendo testada pelos vendedores, e agora aqui vamos ver se os compradores vão deixar, permitir que os vendedores tragam o preço para baixo. Vamos observar se eles vão continuar alvo, se ele tem para dar continuidade até aqui, entendeu? Para depois, né? Para depois ele poder, isso eu já tô, né? Poder ganhar força aí e voltar a testar esse movimento, né? Para ir tudo lá para cima, retestar esse topo aqui, ou, né? São hipóteses, tá, pessoal? A gente não sabe o que o mercado vai fazer. A gente acompanha a probabilidade do que ele pode fazer. Ou ele vem, retrai até nessa região e começa a cair novamente. Ela tem essa possibilidade. Marcar fundo aqui. Ou continuar caindo. Né? Tem suporte aqui, ó. Tem suporte no semanal. Observa regiões. Ó. O comprador começou aqui, ó. Aqui o comprador fez diferença. Ó. Aqui, nesta região, o comprador fez diferença. Então, temos pontos, regiões. A gente não sabe, o mercado não vai fazer o que a gente quer. A gente tenta entender o que o mercado pode querer fazer, ó. Subiu, corrigiu. Subiu, corrigiu, mas corrigiu a mais. O comprador jogou o preço para cima. Corrigiu, voltou. Não rompeu o topo, está na região do quê? Testando os compradores, é a região, né? Você vê que toda a confluência está batendo. O que ficou ruim é que ele fechou abaixo, né? Na mínima, pesado, com volume forte de venda, ó, volume acima da média, ó. Vamos prestar atenção nisso aqui. As 2 semanas foi com volume alto de venda. Então, a próxima semana agora, ou pode ser uma semana de uma correção maior, né? Por exemplo, o mercado pode vir até nessa região aqui, corrigir, né? Se as coisas não mudar aí no mundo, né? Se nessas notícias aí não mudar muito, o mercado pode fazer uma correção, uma retração e cair mais. Ou, né? Deixa eu só mudar de cor aqui para a gente ficar. Ou ele pode fazer uma correção, segurar de novo, retestar essa região. Se os compradores quiserem defender o preço, o mercado pode voltar até aqui ou até aqui, aí chega lá em cima, né? Se eu estou falando no semanal, isso pode demorar 2, 3 semanas, entendeu? Talvez 1 mês, 2 meses para acontecer, pessoal. Aí aqui em cima o mercado vai ter definição de novo. Se ele volta, né? Isso aqui até o final do ano, tá? E se ele ganhar força, se o mercado quiser, ele não vai romper como de vez aqui, até porque ele veio com toda a força aqui, com a mesma força que ele subiu, ele caiu. Né? Inclusive ele subiu a prestação e caiu numa pancada só. Então o mercado ele tem essas probabilidades, ó. Entendeu? É necessário o mercado fazer essa correção, né? Essa correção saudável, entendeu? E isso faz parte do ciclo do mercado, né? Então vamos lá para... Isso aqui a gente está falando do semanal, né? Se você observar, ó, o semanal está mais esticado do que qualquer coisa, entendeu? Ó. Olha o que o mercado fez.
Aí você fala assim, ah, mas eu opero day trade, não preciso saber disso. Claro que precisa. Entendeu? A não ser que a sua análise não precisa disso. Então aqui nós temos uma região de suporte no semanal, que o preço está voltando para testar. Vamos lá para o diário. O diário, né, fez aquela figurinha famosa que a gente gosta, né? O mercado subiu, corrigiu pouco, né? Ficou consolidado nesta região, marcando topos e fundos, fez um rompimento, né? Não sustentou e voltou, ó, voltou tudo numa pancada só. Tentou corrigir, mas foi para cair mais. Tentou corrigir, foi para cair mais. Agora aqui você faz uma análise assim, ó. No diário, né? No diário o mercado fez o quê? Tá testando o fundo do diário aqui, ó. Igual a gente viu lá no semanal, entendeu? Então o mini índice, ele tá numa região, né? Eu até comentei no outro vídeo anterior, você pode ver lá. Aqui era a região de venda. Aqui era a região de venda. E agora aqui ele caiu numa pancada só. Você vai vender aqui? Eu não venderia. Pelo meu conhecimento, não. Aqui você pode comprar para pegar uma retração, não vai passar daqui para cair mais. Ou falhar o fundo, rompimento de fundo, e voltar a fazer um W, né? Fazer o famoso Wzinho aqui, para voltar a retestar essa região de novo, ok? Então, o diário nós sabemos que ele está no suporte, né? Já pela terceira vez ele volta aqui, né? A terceira vez, ou ele segura ou ele perde, entendeu? Então, nós precisamos saber disso. Os 60 minutos, o que os 60 minutos está fazendo? Né? A mesma coisa. Os 60 minutos ele caiu, né? Na verdade ele caiu. Meu mouse está falhando, hein? Na verdade ele caiu, corrigiu, caiu mais, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu, entendeu? Ó, toda a correção que ele fez foi para cair mais. Aqui ficou lateral, né? Dava a impressão que ele ia romper o triângulo para cima. Você pode ver que aqui, né, eu tinha um triângulo marcado aqui, ó. Inclusive eu fiz uma compra nessa região aqui. Achei que ele ia romper, ele não rompeu o ajuste. Perdeu o ajuste na sexta-feira, veio nesse fundão, entendeu? E não quis cair mais, né? Deixou um candle aqui, ó. Deixa eu só tirar essa linha daqui, que essa linha aqui não serve para nada. Deixou um candle aqui no fundo, né? Tentou segurar, os vendedores tentou trazer, deixou outro candle aqui nesse fundo. Só que o que acontece? Ele está abaixo das médias, então qualquer correção que ele fizer sem romper essa trend aqui, essa LTB, essa linha de tendência de baixa, é para romper e cair mais. Só que lembrando que ele está nesse suportão. Tem alvo aqui ainda até no 133.000, 133.200, entendeu? Tem alvo ainda no fundo. Então, na segunda-feira, se o mercado abrir nesta região aqui, ó, deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Deixa eu pegar outra cor. Se na segunda-feira o mercado abrir nesta região aqui, ó, ele já abrir no fundo e der sinal de compra, né? A gente compra ele, né? Lembrando que aqui não é nem indicação de compra nem de venda. Se ele abrir nesta região que mostrar um sinal de compra, eu compro ele para trazer até aqui. Ó, até aqui nessa região. Se ele chegar nessa região, ganhar força e continuar com volume, com agressão de compra, ele pode vir testar esta resistência aqui, ó. Entendeu? Esses indicadores aqui. Aí aqui ele vai definir se ele continua ou
se ele perde o movimento, principalmente na primeira hora, né? Se ele vem com muita força para cá e depois ele perde o movimento, né? E ganha agressão na venda depois que abrir Dow Jones, o mercado pode afundar mais ainda, entendeu? Então a gente não sabe para onde o mercado vai, a gente não sabe o que o mercado vai fazer, mas a gente sabe o que a gente vai fazer. Ó. Olhando aqui os 60 minutos para esta situação aqui, ó, deixa eu só mudar essa cor aqui. Olhando nos 60 minutos para esta situação aqui, aonde está o alvo? Né? A liquidez do mercado está nesse espaço aqui, ó. Então o mercado tem muita liquidez para buscar para baixo. O suporte ideal é aqui, ó, 122. O mercado pode vir aqui. Se nada mudar, se nada melhorar, até no final do ano o mercado pode estar aqui, ó. Ou não, ou até antes, entendeu? Eu acredito que se nada mudar aí na economia, o mercado, antes de, talvez nesse mês de julho ainda ele venha para cá, entendeu? Agora, voltar para cima, né, voltar para o topo e romper, vai ter que acontecer alguma coisa muito importante para o mercado voltar para cá. Essa é a probabilidade do mercado continuar caindo ou continuar subindo. E tem a outra probabilidade, né, que é a pior de todas, né? Ele ficar consolidando neste suporte, entendeu? Só que essa consolidação aqui é uma consolidação de 2, 3 mil pontos, entendeu? Para depois ele dar, né, o descanso desse movimento de queda, ou ele volta para cima, ou ele consolida e continua caindo. Né? Isso aí seria uma figura aqui e tal, né? Isso pode acontecer no mini índice, entendeu? Então, segunda-feira, se o mercado fizer o que eu tenho desenhado aqui na minha mente, né? Eu sei o que eu vou fazer. Se der oportunidade de compra, a gente olhando as médias, né? No tempo aí de 15 minutos, 60 minutos, né? Tanto no 60 como no 15, os tempos maiores estão caindo. A tendência maior é de baixa, ok? Vamos lá para o dólar. Dólar semanal. Também falei do dólar lá, tá? O dólar está nessa situação aí. Chegou no suporte que a gente tinha falado, né? Aquele dia lá que deu aquela pancada lá do dólar no 411 aqui, né? Foi aquela pancada lá que deram aqui no dólar. Ó, pra você ver como é que segura, né? Deram uma pancada no dólar, ele segurou aqui na região do 411 aqui, né? Vou travar até coloquei aqui no estopão do COP. Já vou aproveitar, vou fazer esse estudo. Não sei por que o meu estudo não está aqui. Já vou aproveitar que já vou fazer meu estudo. Deixa eu colocar aqui. Ai, caramba, não. Deixa eu colocar aqui o meu estudo. Vou colocar nesse Kindle aqui. Meu mouse não tá legal, meu mouse tá falhando. Tem que trocar esse mouse amanhã. Nessa região aqui, o dólar segurou, né? Aqui teve uma notícia aqui que trouxe o preço para cá, mas já tomou uma pancada, tá? Então o dólar no semanal ele tá nessa resistência, né? Nessas regiões aí de suportes e resistência, né? O dólar ele fez movimento 1 no semanal, também tá lá no meu estudo. Movimento 2, corrigiu, caiu. Qualquer correção que o dólar fizer é venda. Só que a venda já está aqui na média de 200, que é o 3.300 que, né, eu também falei lá, tenho falado sempre, né?
do alvo do dólar aqui no 3.400, no 3.300. O 400 ele já chegou, né? Chegou no 411. Mas ele tem alvo aqui no 3.300. Tem gente, né? Eu tenho alvo também lá no meu vídeo marcado, o dólar aqui no alvo de 4.750 também, entendeu? O BRICS aí vai dar uma quebrada no dólar, hein? Então, o pessoal que está apostando em dólar pode, né? Esse é o meu feeling, tá? Não é nem indicação de compra nem de venda. Olhando o dólar, né? Como eu gosto de, eu não opero figuras, mas gosto de estudar figuras, né? Lá também eu falo, o dólar aqui ele fez a famosa xícara, né? Que joga lá para cima. E agora, né? O dólar fez aquela figura. Oh, meu Deus, viu? O dólar fez aquela figura maravilhosa de reversão, né? Que é o ombro, cabeça, ombro, né? O mercado vem, consolida, faz a correção, não consegue superar e vai fazendo, né? Ele perde aqui a reta pescoço. Se ele perde a reta pescoço, ele repete todo esse movimento para baixo aqui. Se a probabilidade não significa que o mercado vai fazer isso. No outro vídeo meu lá tá tudo explicativo sobre isso. No semanal. No diário, o dólar já deixa essa figura mais, né, mais completa, ó. Tá formando aqui o ombrinho, ó. Caiu, corrigiu, agora ele pode consolidar aqui. Então o dólar aqui tem que observar. Se ele perder essa região do 400, ele pode ir lá no 4.750. Entendeu? Você vê que esse suporte aqui, essa polaridade aqui, ó, que ele rompeu, virou suporte, virou resistência. Então ele pode ficar brigando aqui, mas a tendência dele é para baixo. A não sei que aconteça alguma coisa aí. Entendeu? Nos 60 minutos, o dólar tá mais, olha lá, ó. Ó o corpinho, ó o ombrinho aqui, ó, né? Aqui, às vezes a gente pensa, ele tá fazendo uma bandeira para subir mais. Não, ele tem essa região aqui, ó. Por que não subiu mais? Porque aqui tem uma região de resistência. Então ele tá entre topos e fundos. Daqui para cima, se ele ganhar com muita força, ele corrige mais, para cair mais ainda. E se ele pode ficar consolidando aqui no topo, eu voltar a buscar esse fundo aqui para ver se ele vai quebrar essa região para buscar aquele fundo lá, entendeu? Aqui nos 60 minutos. Se você dá um zoom, olha o que a gente vê aqui, ó. Se você dá um zoom aí nos 60 minutos, o que você enxerga? Né? Ó, aqui tá mais perfeito, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Como eu expliquei bastante lá no outro vídeo, não vou gastar muito tempo aqui. Como é que o mercado trabalha? Né? Eita, ferramenta que eu vou te falar, viu? Como é que o mercado trabalha? A mesma proporção, né? Vocês assistem o vídeo lá que lá tá bem mais explicadinho. A mesma proporção que sobe aqui, a mesma proporção que cai aqui, ó. Ó. Entendeu? Ó. Ó. Quer ver? Ó. Corrigiu, caiu. Corrigiu, caiu. Corrigiu, tem que cair até aqui, ó. Entendeu? Isso é. Vai com o tempo aí, a gente vai achando esse profit bem lento, gente. Ó. Com o tempo ele vai se aperfeiçoando, ele vai chegando no. Parece que ele não tá limpando os estudos. Estranho. Então, gente, o dólar tá nessa situação aí. Não sei por que não limpou isso aqui. Isso aqui tem que limpar, ó. Hein? Tá maluco esse negócio aqui. Então, 15 minutos. A gente tá nessa consolidação aí.
ok? O 15 minutos, tá? Por mais que ele tá no topo, ele continua, né? Nessa LTB aqui, ó. Uma LTB, é uma linha de tendência de baixa, por mais que ele tá subindo. Ele tá derivando, né? Aí ele vai ficando num canalzinho aqui, que se ele rompe, ele vem buscar a liquidez que está aqui no fundo, ok? Então o dólar é isso. Outra coisa que eu quero falar também, deixa eu ver se eu vou conseguir pôr aqui, vou pôr no índice. Lá no outro vídeo meu, há 2 semanas atrás, eu falei disso aqui, ó. Ó, pode ver lá, depois você assiste lá. Eu falei, ó, o índice não vai romper porque o Ibov rompeu o topo. Se o Ibov continuar subindo, o índice sobe. Olha a mesma coisa que aconteceu com o Ibov. E o Ibov ainda tem suporte do Ibov tá aqui, ó. Ó. Quer ver? Deixa eu até tirar essas ferramentas aqui, ó. Ó. Eu vou até marcar aqui para semana que vem, daqui uns 15 dias a gente vê, ó. Ó. O Ibov ele tá com ele vai ter um suporte, ó. Deixa eu pegar, não vou pegar essa ferramenta aqui. Ó. O Ibov vai ter um suporte aqui, ó. Como ele fechou abaixo da média de 20, o Ibov poderá vir testar esta região aqui, ó, 126.500. Marca aí, ó, entendeu? Ou ele para aí, ou ele para aqui, ó. Eu vou até deixar isso aqui marcado, entendeu? Ó, vou travar isso daqui. E isso aqui coincide com a linha azul, né? E tem esse suporte maior aqui, que seria, né? Aí você fala assim, ah, mas por que vai acontecer isso? Por que pode acontecer isso? Gente, eu tô achando o profit muito lento. Ó. Vamos traçar um fibro nesse movimento aqui, ó. Ó. Nem nos 50% ele não chegou ainda. E o 61.8 tá aqui embaixo, ó. 61.8 tá aqui, ó. Então é região, ó, onde tá a média. O 61.8 ou 38.2, né? Tanto faz. O 61.8, que é a correção saudável, e o 50 está coincidindo com a média azul. Então, observe, ó, o Ibov pode vir testar essa linha amarela, ou essa linha cinza, ou, na pior das hipóteses, fazer isso aqui, ó. Né? Lógico que ele não vai vir direto, vai bater aqui, vai corrigir. Se ele não voltar para cima, ele tende a cair para baixo, né? Cair nessa região aqui. Por quê? Porque até lá essa média de 200 vai estar vindo aqui, ó. Entendeu? Então não é hoje, amanhã. Isso aqui é semanal, gente. Entendeu? Então não é essa semana. Então essa semana vai fechar um candle, semana que vem fechar outro. Na outra semana corrige, na outra semana corrige mais um pouco. Então vai uns 2, 3 meses para isso aqui acontecer. Mas a gente que opera os 5 minutos, 15 minutos do mini índice, nós só precisamos saber o que está acontecendo lá nos tempos maiores, ok? Deixa eu só colocar no input aqui de novo, né, para não ficar problema depois. Então é isso daí, pessoal. Então, análise do mini índice, do mini dólar, né, para esta próxima semana, ou seja, para esse resto de mês, talvez, né, até para o próximo mês, mais ou menos, mas aí semana que vem a gente volta a fazer novamente. Lembrando que não é nenhuma indicação de compra, nenhuma indicação de venda, né? Isso é uma forma como eu vejo o mercado, como eu analiso o mercado, né? E como eu opero. Essa aqui é a minha tela de operação, né? Então, se o mercado der oportunidade, né? Aí, ó. Você pode ver lá no meu canal, né?
Quando o mercado abriu aqui, veio nessa região, eu fiz uma compra aqui nessa região, o mercado veio, corrigiu, ficou nesse triângulo. Depois que eu fiz uma venda aqui, se eu não me engano, nesse candle, bati a minha meta, o mercado veio até o fundo. É isso que a gente faz, pessoal, né? Opero pela MID, mesa proprietária MID, tá? Então, eu não opero o meu capital, eu opero o capital de mesa proprietária, ok? Então, essa aqui é uma conta real, já passei no teste e tudo, já fui aprovado, essa aqui já é conta real. Tem saque para fazer agora no final do ano, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos zerar aqui, vamos finalizar o nosso domingo. Lembrando que não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas simplesmente, né, uma maneira de como eu observo e faço meus estudos. E se você quiser aprender a fazer esses estudos, operar, entender como que funciona, talvez você está aí, né, quebrando a cabeça aí, eu tenho o link aí embaixo do vídeo, aí vai ficar o link do meu curso, né, onde a gente pode passar um pouco de conhecimento aí, ok? Eu já opero no mercado há 11 anos, não sei tudo, não sei muita coisa, o que eu sei é o suficiente para fazer o meu capital no mercado financeiro. Ok, pessoal? Muito obrigado, bom domingo, bons estudos e prestem muita atenção nesta semana aí que promete. Cuidado com notícia, né? Temos aí notícia do dólar, parece que vai ter uma investigação aí, então prestem atenção, fiquem atentos e muito cuidado, pessoal.